Bom dia, meu irmão, bom dia, meu amigo. Hoje nós vamos trazer um tema muito interessante. Nosso canal, vou te pedir para que você se inscreva. Esse é o terceiro tema que nós estamos colocando aí no YouTube. Investigação bíblica, mistérios desvendados. O nosso terceiro tema a ser abordado é entendendo o batismo. Eu quero começar contigo, já para te deixar aí um pouco tonto, sobre o que está escrito aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 2, que diz assim: em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Talvez você nunca deve ter ouvido falar do batismo de Moisés. E a gente só conhece o batismo nas águas, que é o batismo de João, que é o batismo do arrependimento. E você também ouve falar que agora você vai ser batizado com o Espírito Santo, exatamente o batismo de Jesus Cristo. Então eu quero trazer para você aí algumas informações que eu creio que são importantes para você. Primeiro, o que é dito por aí é que batismo é imersão. Então eu já tenho que te trazer uma informação. Que batismo é esse aqui que está em Moisés, que eles foram batizados na nuvem? Alguém pode se batizar como sendo o sentido da palavra batismo, como imersão na nuvem? Tem alguma coisa que a gente precisa realmente entender. E entender que tipos de batismo são esses. Eu vou tentar rapidamente mostrar para você. Quando fala do batismo de Moisés, que é o batismo que diz respeito à lei do Senhor, você imagina que existe um povo que está aprisionado no Egito, que tipifica exatamente a prisão que todo homem vive dentro desse mundo. Agora, eles são libertos desse Egito. Eles estão agora indo em direção a Canaã, a terra que emana leite e mel, e vão passar pelo deserto. E nesse passar pelo deserto, nessa caminhada, eles estão sendo introduzidos, porque esse é o verdadeiro sentido da palavra batismo. Batismo é introduzir. Eles agora vão ser introduzidos nessa caminhada para chegar até a Canaã, na terra que emana leite e mel. Nós estamos falando aqui para você entender mais ou menos, depois nós vamos fazer essa analogia. Então, nessa caminhada, aquele povo que saiu do Egito, que tipifica o mundo, e agora eles estão indo para a Canaã, a terra que emana leite e mel, eles estão sendo introduzidos dentro de um conceito da lei de Deus. E nisso, eles vão sendo batizados na nuvem e no mar. Por que na nuvem e no mar? Na nuvem, porque é aquilo que cobria-os, aquilo que dava garantia a ele diante daquele sol forte, 50 graus no deserto, e cobria-os e dando toda a proteção. O mar, no sentido de todos eles terem visto ele se abrir, para que eles nada pudesse servir de impedimento à chegada desse povo lá na Canaã, que emanava leite e mel. Então, na medida em que eles iam vendo o poder de Deus, eles iam ganhando uma sustentação de que esse Deus realmente era um Deus que os estava introduzindo exatamente numa lei que confere com uma lei de garantia, com uma lei da verdadeira prosperidade, no sentido real da prosperidade, retirando-os de todo esse mundo tenebroso. Mas aí o tempo se passa, os religiosos infelizmente vão criar muitas situações, criando várias leis, mais de 600 leis são criadas em cima da lei do Senhor, e começa a trazer algo impeditivo para esse povo. Vai realmente ficando dificultoso esse povo viver uma vida sem pecado, porque diante de tantas leis fica difícil. Mais de 600, dizem que é cerca de 633 leis. E agora você imagina esse povo caminhando, subjugado em cima dessas leis, agora criadas pelo homem, diante de um batismo santo,
que era exatamente introduzir o povo só dentro da lei de Deus. Mas aí começaram a criar outras leis. Eles foram sendo levados até 2000 anos atrás, quando surge um homem chamado João Batista, por vontade de Deus, por determinação de Deus, e dá agora uma oportunidade a esse povo de vivenciar um segundo batismo, o batismo do arrependimento, que é o batismo que se confere dentro da liturgia na imersão. Alguns dizem por aspersão, mas eu quero te dizer que na verdade batismo não significa nenhuma coisa nem outra. Batismo significa introduzir, é introduzir o indivíduo a um tipo de entendimento diferente. Aquilo que estava te machucando, estava te magoando, porque os homens vão corrompendo toda a situação, agora Deus cria uma possibilidade de, através desse batismo do arrependimento, você ser introduzido ao arrependimento, para uma nova compreensão, para uma nova dinâmica de vida. Agora Deus está possibilitando eu e você, de através desse batismo do arrependimento, ser introduzidos nesse arrependimento, nós tenhamos um novo estilo de vida, uma nova compreensão de vida. Vamos agora buscar um tipo de aliança, e ela depende de um outro fator, que João diz, né? Vem outro após mim, que vos batizará com fogo e com espírito. Quero só para te entender, fazer você entender. Lembre-se que batismo não significa, né, ser lançado nas águas, jogar aquelas águazinhas na cabeça, até porque agora vem outro que vai vos batizará com fogo e com espírito. Então já não tem água na situação. Então quando nós falamos aqui de batismo, você não deve compreender batismo como sendo nas águas. Por quê? Porque na verdade batismo significa introduzir. E dentro do batismo de João era feito nas águas. Mas batismo não significa que você tem que depender de água. Até porque o batismo de Jesus já não dependia de água. O batismo de Moisés era na nuvem, no mar. Aí você diz, pô, mas no mar, Amorim, é água. Mas tudo bem. Quando você pensa no mar, ali estava mostrando exatamente um povo que viu aquele mar se abrindo e ele passou com os pés secos. Quem na verdade ficou submerso nessas águas foram os egípcios. Aquilo na verdade está mostrando para você que dessa caminhada que você faz para Canaã Celestial, nessa introdução dessa caminhada, onde você vai buscando o aperfeiçoamento, você vai buscando o amadurecimento, vivência, no caso em Cristo Jesus, você vai tendo caminhadas difíceis e você vai vendo o poder de Deus sendo manifesto. Então ali você vai ver o mar. Então o que é? Você está sendo introduzido a chegar a Canaã, vendo todo o poder e toda a maravilha de Deus na tua vida. Exatamente agora vem um segundo ponto, que é o batismo de João, como eu estou tentando explicar. Você agora tem a opção de todos os delitos cometidos, de toda a vivência cometida, de tudo aquilo que você na verdade não conseguiu entender, não conseguiu absorver, ou aquilo que você foi danificado, prejudicado por tantas leis que foram criadas, que acabou te impedindo de você viver uma vida realmente voltada somente dentro da lei do Senhor. Agora Deus te dá, através dessa introdução ao arrependimento, a você poder deixar toda essa forma de lei que te obrigava a viver tantas coisas que não foram criadas por Deus, mas foram criadas pelos homens. E aí Deus vai te dar a garantia que onde abundou o pecado, exatamente por tantas leis criadas, superabundou a graça, exatamente por causa dessa opção de você ser introduzido na possibilidade de se arrepender e receber o perdão dos teus pecados. Mas agora é necessário, diante disso, você ser introduzido em Jesus Cristo, ou seja, ser batizado por Jesus. O que é ser batizado por Jesus? Ser batizado por Jesus é permitir que Ele agora venha te purificar através do fogo e venha te batizar, te introduzir no Espírito, ou seja, no entendimento. Toda vez que você lê no Novo Testamento Espírito, coloca entendimento e você vai perceber que vai se encaixar perfeitamente. Então quando você é batizado no Espírito, que é no entendimento, e batizado no fogo, que é a purificação, aí você realmente, todos os resquícios que ficaram daquele batismo que você teve nas águas, que é o batismo
de João, que é o batismo do arrependimento, ou seja, você foi introduzido no batismo do arrependimento, você agora vai ser totalmente purificado para exatamente você não ter nenhum risco de queda, nenhum risco de dano, nenhum risco de você descair da tua própria fé. Por isso que esse batismo que é feito dentro das igrejas para o batismo do arrependimento, que na verdade eles acabam fazendo o batismo do arrependimento, mas é o batismo, acaba voltando a ser o batismo de Moisés, porque é o batismo do pode e não pode. Você se batiza, eu posso isso, eu não posso aquilo, aí vem aquelas doutrinas. Na verdade você está agora se batizando, sendo introduzido no batismo do arrependimento, deixando tudo isso que ficou para trás, e agora você se submete a ser purificado, introduzido por esse fogo purificador e pelo Espírito de Jesus, que é o Espírito do entendimento. Então é necessário que você faça isso. O que eu quero, na verdade, enfatizar para você, dentro do nosso tema, que é entendendo o batismo, é para que você exatamente não fique preso que batizar é colocar você dentro da água, molhar o corpo completo, ou então fazer aspergir. Esquece isso. Pensa em batismo como introduzir você dentro de uma nova dinâmica, dentro do novo entendimento, porque todos nós, como diz em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 13, pois todos fomos batizados por um só Espírito, ou seja, por um só entendimento, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito, de um único entendimento. Irmãos, batismo, não fica nessa de aspersão, imersão, isso é conversa de religiosidade. Batismo é você ser introduzido. Quando você se batiza nas águas, você está declarando, agora bem tranquilo, você está declarando que você está arrependido do velho homem, de ser aquela pessoa que vivia dentro desse Egito, dentro desse mundo. Quando você se batiza nas águas, você está fazendo uma aliança com Deus, dizendo: Senhor, eu não quero mais caminhar por aquele caminho que eu caminhava antes. Agora eu quero fazer uma nova caminhada. E eu sei que eu preciso agora ser introduzido em Cristo Jesus para eu poder receber esse batismo. Eu preciso receber essa purificação do fogo e do Espírito. Só para você entender rapidamente como é que funciona esse batismo do Espírito do fogo. Eu vou fazer aqui uma analogia quanto a um ourives quando ele vai fundir um ouro. Porque um ouro, você às vezes quer purificá-lo, aquele ouro na verdade ele está em barras. Então você coloca ele dentro de um cadinho, e aí com o maçarico, o ourives, começa a derreter aquele ouro. É até que ele leve aquele ouro a ficar todo molinho, líquido. Aí agora você precisa tirar todas as impurezas que ficam dentro dele, porque ele em estado em barra você não consegue fazer isso. Mas quando você coloca ele em estado líquido, você coloca um produto chamado trincal. É um pozinho branco que é usado pelo ourives para exatamente através desse trincal todas as impurezas são retiradas de dentro de ouro e elas são ajuntadas por esse trincal. E ali o fogo fica firme, jogando aquele fogo lá em cima do ouro, e aí aquele trincal, ele mexendo aquele ouro liquefeito, agora aquelas impurezas vão ficar somadas a esse trincal. Quando ele percebe que todas as impurezas já foram colocadas, foram acopladas a esse trincal, então agora existe uma outra peça chamada arrilheira. A arrilheira é exatamente onde ele vai jogar esse ouro já derretido. Quando ele joga esse ouro derretido, fica uma borra em cima, que é o trincal com toda a impureza daquele ouro. Então, agora aquela barrinha, você pega, ali você tem um ouro totalmente purificado. Exatamente a sujeira fica naquele trincal que a gente pode chamar como a pessoa de Jesus Cristo, que levou sobre si todos os nossos pecados. Ele te purifica com o sangue dele, ele te purifica com a sua própria vida, ele coloca sobre ele todo o nosso pecado. E aí, aquele ouro que buscou um dia ser introduzido no batismo do arrependimento,
ele agora vai se submeter ao fogo e esse espírito, e ele sai totalmente purificado. Esse trincal, que é o próprio Cristo, ele fica nele toda a nossa impureza. Esse ouro agora purificado não tem mais dificuldade, ele vai caminhar tranquilo, ele vai caminhar equilibradamente, porque nada vai mais influenciá-lo a vivenciar as impurezas desse mundo, até porque ele foi purificado dentro dessa introdução que nós chamamos de batismo de Jesus, que é com fogo e com Espírito. Irmãos, é muito importante nós entendermos isso dentro dessa linguagem, até porque se você ficar imaginando que você vai para uma igreja e você aceita Jesus, e você agora é batizado e você será batizado e será salvo. Quando ele está dizendo você será batizado e ser salvo, ele está dizendo quando você for introduzido. É ter entendimento, meu irmão. Você precisa buscar esse entendimento, que não é num mergulho, mas é exatamente se colocando nas mãos do Senhor, permitindo que Ele faça contigo exatamente aquilo que o ouro se submete a ser feito pelo ourives, derretê-lo, colocar no trincal e ali ele vai ser purificado. Não fique nessa questão de que você, ao ser batizado na água, você já tem a salvação. Porque salvação, claro que nós não julgamos aqui, porque salvação não vem de nós, é dom de Deus, mas a salvação não lhe é garantida por esse ato, mas é por aquele que vem após mim, como disse João, e vos purificará com fogo e com espírito, com purificação e com entendimento. Meu irmão, caminha nessa ideia. Imagina que você pode realmente ser introduzido naquilo que é realmente o verdadeiro batismo, em Cristo Jesus. E que você possa, meu irmão, tendo esse entendimento, fazer uma nova caminhada. Não fique na mesmice. É por isso que você está vendo muitos e muitos crentes descaindo da sua fé. Muitos e muitos crentes se afastando de Deus. A apostasia está muito grande. As igrejas estão crescendo em número, mas estão crescendo praticamente nada em entendimento, em purificação. Se você realmente deseja viver com Deus, é necessário nascer de novo. E para nascer de novo, é necessário vivenciar o batismo da purificação. O batismo do entendimento, que é ser introduzido em todo o conceito de Cristo, que não é exatamente o conceito que nós estamos ouvindo agora de modo geral em todo o estilo religioso. Irmãos, que você possa, cooperando conosco, para que nós possamos continuar o nosso trabalho. O nosso canal é Investigação Bíblica, Mistérios Desvendados. Curta a gente, compartilhe, inscreva-se e nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Que Deus te abençoe e obrigado.